Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe sua vida, sua casa e todos os seus familiares. Olha só, eu estou passando aqui para falar sobre um culto racional, né? Culto racional que a palavra de Deus ela traz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque nós temos numa época que todo tipo de culto existe, né? Se eu for perguntar aqui cada um de vocês, com certeza vocês vão falar de um culto sobre revelação, um culto sobre a pessoa estar se mexendo demais, né? Vários tipos de culto, tenho certeza que você já viu falar, já viu na mídia aí, né? Nas redes sociais. Mas eu quero trazer falar sobre um culto sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre esses cultos, né? Realmente é Deus ele se manifesta, Deus ele recebe esse culto, porque o que é um culto? Um culto é cultuar a Deus, né? É você de coração, de alma, né, se entregar ao Senhor. Então você vai cultuá-lo, né? Com toda a igreja, ou até na sua casa mesmo, você faz sua oração e você cultua a Deus, um culto racional, amém? Então tem vários tipos de culto, né? Mas eu quero apresentar a você um culto racional. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque a palavra de Deus é a verdade, né? Jesus falou na sua palavra, disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra é a revelação maior de Deus para o homem. Então vamos ler. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entendeu? Então, esse é um tipo de culto que é um culto racional, porque temos vários tipos de culto, né? Mas que o principal seja racional, que as pessoas venham entender, entendeu? E independente de vários tipos, vamos supor, é um culto de adoração. Vou dar um exemplo aqui a você, peraí. É um culto litúrgico, um culto tradicional, é um culto de ação de graças, né? Eu acho que você já foi um culto de ação de graças, né? Depois as pessoas se alimentam, né? Festejam. Um culto de ofício fúnebre, né? Você já foi para algum enterro e o pastor, o padre foi lá e fez um culto. Então esse é um culto de ofício fúnebre, né? Um culto de louvor, você só vai louvar, louvando de coração, assim como diz lá o Salmo, né? Tudo que tem foro louva ao Senhor. Tem um culto de adoração, você só adora, glorifica, exalta, né? Então, são vários tipos de culto, mas que seja o culto racional, entendeu? Que o culto seja racional, porque as pessoas precisam entender. Então, nós vivemos numa época que as pessoas preferem ouvir muitas revelações, mas não quer ouvir a palavra de Deus, não quer pegar a palavra de Deus e ler, aprender, buscar, né? Porque a palavra de Deus é a maior revelação que Deus tem para o ser humano. Eu sei que Deus revela, Deus ele fala através do seu Espírito Santo. Todos os dias Deus fala com a gente. Então se a gente tem a palavra, se a gente busca Deus, Deus ele fala com a gente. Deus ele manda alguém falar com a gente, mas que isso aí não que seja de constrangimento, não que seja para envergonhar, para glorificar o homem, para a pessoa ser honrada. Não, Deus fala para consertar, para que nós possamos receber uma promessa, para que nós possamos corrigir os nossos erros, ser uma pessoa melhor, ajudar o nosso próximo. Como diz lá sobre o fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas, na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Diz assim, ó: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então quer dizer, nós que somos de Cristo, nós temos que ter a consciência de praticar primeiramente o fruto, né, do Espírito Santo, que são esses que eu passei para vocês. Nós temos que, a maior revelação de Deus, a maior revelação de uma pessoa, ela ter Deus, você vê Deus nessa pessoa, é o fruto, né? Não é um dom de línguas. O dom de línguas edifica a si mesmo. A pessoa está edificando em línguas. A não ser que na igreja, naquele culto, tem um intérprete. Né? Tá certo que algumas vezes a pessoa, na hora do culto, na hora ali da busca de Deus, o pastor diga, fala em línguas, você fala em línguas, você edifica e tal. Aí você fala em línguas ali, né? Mas você fala a língua dos anjos, só quem entende é Deus. E nem você entende, só que se tiver intérprete, ele vai interpretar o que você está falando. Então você tem um dom de línguas, né? O dom fala em mistério, né? Com Deus, você fala em mistério com Deus. Agora sim, muitos cultos falam só em línguas, as pessoas não vão entender, porque o culto precisa ser racional, né? E o fruto do Espírito Santo é que dá a evidência, traz a característica de uma pessoa ser de Deus. Amém? Que essa palavra possa te edificar, possa te tirar de sua dúvida sobre o culto racional. Que Deus te abençoe poderosamente e viva a Cristo no seu coração.